apóstolo Paulo tem o grande sonho da vida dele desenhado de forma muito clara no mapa do Império. A ambição estratégica dele é chegar a Roma e, usando a capital ali como a sua base de operações, partir em direção à Espanha. É o auge absoluto da carreira missionária dele, né? A fronteira final, o momento de coroação de todo o esforço. Exatamente. Mas aí, de repente, ele toma uma decisão que, olha, aos olhos de qualquer estrategista logístico da época, seria um desvio escandaloso, quase irracional, eu diria. Ele decide percorrer mais de 700 milhas náuticas na direção oposta, rumo a Jerusalém. E o detalhe mais sombrio de toda essa rota é que ele sabe com uma clareza cristalina que os inimigos dele estão lá, na Judéia, esperando para prendê-lo e, muito provavelmente, matá-lo. E essa é a sombra dramática que paira sobre o final desta carta. Porque ele não está fazendo esse desvio apenas para ser um mensageiro gentil, sabe, entregando um envelope com dinheiro para os cristãos mais pobres da Judéia. É algo infinitamente mais profundo do que uma obra de caridade. Tem um peso teológico gigantesco nessa viagem que muita gente deixa passar batido. Totalmente, ele está arriscando a própria vida, literalmente colocando a cabeça a prêmio para entregar a prova física e escatológica de que a barreira histórica, aquela barreira milenária entre judeus e gentios, foi definitivamente derrubada. Essa oferta financeira é um emblema tátil de que uma nova era despontou na história da redenção. E para entender o peso real dessa decisão e as engrenagens teológicas por trás dela, a nossa imersão de hoje vai mergulhar fundo no capítulo 15 de Romanos. E para guiar a gente nessa exploração, temos um material muito denso das análises de três gigantes dos estudos neotestamentários: Thomas Schreiner, Douglas Moo e Beverly Roberts Gaventa. A primeira quebra de paradigma que precisamos estabelecer logo de cara para quem nos ouve é que este capítulo não é um mero apêndice, não é aquela sessão de recados paroquiais ou um roteiro de viagens anexado de última hora. Longe disso. Trata-se do grande clímax de toda a Carta de Romanos. Historicamente, a comunidade cristã ali em Roma estava muito fraturada, dividida internamente mesmo, entre cristãos de origem judaica e cristãos gentios em torno de leis alimentares. Então, tudo que o autor construiu em termos teológicos desde o capítulo 1 desemboca aqui, ou seja, aquele indicativo glorioso do Evangelho, tudo aquilo que Deus já fez, agora se transforma num imperativo prático, o modo como a igreja deve viver essa realidade a partir de agora. Exato. O apóstolo está prestes a demonstrar que a unidade da igreja não é uma questão de preferência pessoal ou uma simples tolerância sociológica de suportar o outro. A unidade é o próprio propósito da salvação. E antes da gente começar a dissecar os versículos propriamente ditos, como esses três estudiosos, o Schreiner, o Moo e a Gaventa, se aproximam desse texto, porque entender a lente teológica que cada um usa ajuda demais a perceber por que eles iluminam facetas tão diferentes dessa mesma passagem. Essa distinção metodológica é crucial para a nossa conversa. O Thomas Schreiner, por exemplo, ele adota uma postura de exegese histórico-gramatical com uma base pactual extremamente forte. Para usar uma analogia aqui, o Schreiner lê o texto quase como um advogado de contratos antigos, sabe? Ele está ali procurando as minúcias das cláusulas e como elas se cumprem na prática. Perfeito. Ele foca na precisão dos termos, especialmente na linguagem cultual e sacerdotal grega, e verifica como isso cumpre rigorosamente as promessas da antiga aliança, batendo muito na tecla das profecias de Isaías. E o Douglas Moo, porque ele costuma se diferenciar um pouco dessa leitura estritamente contratual que o Schreiner faz. O Moo lê o texto pela lente da teologia bíblica e da estrutura canônica. Ele é o estruturalista do nosso grupo. Ele enxerga o capítulo 15 como a grande moldura epistolar que encerra todo o argumento de Romanos. A chave de leitura para o Moo é a escatologia inaugurada. Para quem não está tão familiarizado com esse jargão, é aquela clássica tensão entre o já e o ainda não. É como se o campeonato já estivesse ganho e a taça garantida lá na cruz, mas o time da igreja ainda precisasse jogar os dolorosos e conturbados minutos finais da partida aqui na Terra. É a melhor forma de visualizar. O Moo foca muito em como a igreja vive e suporta essa tensão escatológica hoje.
O que nos leva à nossa terceira voz, que é a Beverly Roberts Gaventa. A abordagem dela navega por águas um pouco diferentes, mais teológicas e literárias. Se o Schreiner é o advogado elaminando o contrato e o Mu é o arquiteto olhando a estrutura, a Gaventa atua quase como uma diretora de coral, prestando atenção à música do texto. Essa imagem. Ela destaca a exultação escatológica, sabe? Ela percebe o vocabulário de exultação, a linguagem muito radical da acolhida e avalia o impacto social e litúrgico que o evangelho impõe sobre essa comunidade que antes estava dividida. Bom, com essas 3 lentes sobre a mesa, vamos entrar no núcleo do texto em si. A primeira grande seção engloba os versículos de 1 a 6, que tratam da força para a edificação e falam muito sobre os fortes e os fracos. Como os nossos comentaristas mapeiam a identidade exata desses 2 grupos na congregação de Roma? Com um consenso bem sólido entre os 3 sobre isso. Os fortes não são aqueles com cargos de liderança ou os que oram mais alto. Eles são primariamente os cristãos gentios, ou seja, pessoas que compreenderam a liberdade do evangelho e sabem que não estão mais presos às rígidas leis alimentares e de pureza do judaísmo. Para eles, nenhuma carne comprada no açougue romano é impura. A consciência deles é livre nesse sentido. Isso. Já os fracos na fé são predominantemente os cristãos judeus que ainda retêm fortes escrúpulos de consciência quanto ao Antigo Testamento. Eles realmente temem desagradar a Deus se consumirem certas comidas ou se não guardarem determinados dias de festa. É importante trazer isso para a nossa realidade. Nós não estamos falando aqui de diferenças morais do tipo debater se o roubo é pecado ou não. Estamos falando do equivalente moderno a debater o uso de bateria no culto, a escolha de vestir terno ou camiseta no domingo, ou o consumo de uma taça de vinho no jantar. São as chamadas disputas secundárias. Questões não essenciais para a salvação, mas que destroem a comunhão. E a linha argumentativa que o texto traça para resolver isso é muito contraintuitiva. A obrigação de ceder não está colocada sobre os fracos, mas sobre os fortes. Os 3 concordam que o objetivo não é agradar a si mesmo. E a Gaventa traz uma nuance maravilhosa aqui. Ela faz um alerta crítico contra uma leitura preguiçosa desse trecho. Sim, ela adverte sobre o perigo moderno de usar esse texto para simplesmente suprimir as diferenças. Como se o apóstolo estivesse apenas dizendo: parem de brigar, tolerem-se e varram o problema para debaixo do tapete. Não é isso. O ponto da Gaventa é que, teologicamente, o apóstolo concorda com os fortes. A comida realmente não é impura. Porém, ele exige que eles abram mão dos seus direitos legítimos. Ou seja, a verdadeira força na ética cristã não é ostentar a sua liberdade e impor a sua visão teológica corretíssima goela abaixo do seu irmão. A verdadeira força é a renúncia. E ele não tira essa ética de filosofias estoicas sobre a harmonia social. Ele vai direto para a cristologia, citando o Salmo 69, versículo 9, para mostrar que o próprio Cristo não buscou agradar a si mesmo. Desemboca logo na seção seguinte, dos versículos 7 a 13, que é o clímax doxológico da carta. Começa com um mandamento para acolhida mútua. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. E tanto o Mu quanto a Gaventa pontuam que isso aqui não encerra só a discussão sobre dietas. É o ponto culminante de todo o projeto teológico do livro. E o suporte textual que embasa isso é gigantesco. Porque vemos uma catena, uma verdadeira corrente de citações do Antigo Testamento. É uma obra-prima de estruturação teológica. O autor alinha citações que cobrem as 3 grandes divisões da Bíblia hebraica: a lei, os profetas e os escritos. Ele puxa o texto de Deuteronômio 32, os Salmos 18 e 117 e, finalmente, Isaías 11. O que ele está comunicando à igreja romana é que toda a escritura que eles discutem aponta unissonamente para o louvor conjunto de judeus e gentios. E nesse ponto a exegese do Schreiner sobre a mecânica dos versículos 8 e 9 é brilhante. Ele foca na precisão daqueles termos. O texto diz que Cristo se tornou servo da circuncisão, assumindo uma missão estritamente judaica debaixo da lei para confirmar as promessas aos patriarcas.
Deus precisava provar a sua fidelidade a Israel. Mas o gênio do argumento pactual do Schreiner aparece na cláusula seguinte. Ele demonstra que Cristo cumpriu tudo com os judeus para que os gentios pudessem glorificar a Deus por sua misericórdia. O transbordamento dessa fidelidade a Israel inunda as nações. O que redefine completamente o objetivo final da Igreja. O alvo supremo da salvação não é apenas uma paz sociológica para que não haja brigas no saguão após o culto. O alvo, como Schreiner nos mostra, é doxológico. Exatamente. Judeus e gentios, que eram as duas metades historicamente inimigas da humanidade, agora estão lado a lado, cantando juntos a mesma música para o único Deus. É adoração corporativa. E essa dimensão de adoração cria uma ponte muito fluida para a seção seguinte, dos versículos 14 a 21, que foca na missão sacerdotal entre os gentios. E aqui há uma guinada abrupta no vocabulário que faria qualquer leitor judeu do primeiro século parar e prestar atenção. A linguagem passa a ser radicalmente cultual. E o choque linguístico requer que a gente destrinche os termos gregos. O apóstolo descreve a si mesmo como um leitorgos. Originalmente era um servidor público, mas na Septuaginta refere-se ao ministro que atua no templo sagrado. E ele complementa afirmando que está servindo ao evangelho usando o verbo hierorgeu, que significa oficiar ativamente como sacerdote. Ele está literalmente se descrevendo atuando no templo do evangelho. O que nos leva à grande questão interpretativa do versículo 16. O que significa a oferta dos gentios, a palavra prosfora, é uma oferta financeira feita por eles, ou os próprios gentios são a oferta que está sendo apresentada. Essa é a distinção vital. O Schreiner argumenta de forma muito robusta que os próprios gentios são o sacrifício aceitável. Ele ainda não está falando daquela coleta de dinheiro que vem mais para frente. O ponto é o cumprimento de Isaías 66, versículo 20, onde as nações são trazidas como uma oferta purificada ao Senhor. Paulo é o sacerdote, apresentando os gentios convertidos no altar. E a Gaventa assina embaixo dessa leitura litúrgica, apontando como isso redefine totalmente o que significa o culto, porque o local do sacrifício agradável a Deus não é mais aquele edifício de pedra fumegando em Jerusalém. O novo templo é o próprio campo missionário. A conversão das nações à obediência da fé é a liturgia definitiva. E isso explica toda a urgência geográfica dele. O texto fala da missão que vai de Jerusalém até o Ilírico, mostrando essa pressa intensa de pregar onde Cristo ainda não foi nomeado. E toda essa urgência expansionista pelo império esbarra justamente no compromisso que a gente citou no nosso gancho inicial. Nos versículos 22 a 33, vemos a viagem, a coleta financeira e um apelo tenso por oração. Por que ele faria esse desvio letal para Jerusalém? O Mo e a Gaventa explicam muito bem que não podemos olhar para essa coleta com os nossos olhos modernos, como se fosse um fundo de alívio ou um imposto. A palavra grega usada é koinonia, comunhão. Usar comunhão para falar de transferência de fundos é de explodir a cabeça, é um símbolo tátil e físico. Sim, é o meio pelo qual os gentios reconheciam sua imensa dívida espiritual para com os judeus. Toda a riqueza espiritual, as promessas, o próprio Messias vieram de Jerusalém. Então, a devolução material provava que eles não eram duas religiões paralelas, mas um só corpo interdependente. Mas a tensão lá na Judéia era real. Ele pede orações ferventes para ser liberto dos desobedientes. E o Schreiner faz uma ponte com o livro de Atos para mostrar como essa oração foi respondida de forma inesperada. A exegese do Schreiner aqui cruza com a narrativa histórica. A oração foi de fato respondida. Ele não foi morto e a oferta foi entregue. Mas a providência divina agiu de uma forma sombria. Ele sofreu um motim, precisou ser resgatado, passou anos detido e, por fim, fez a viagem para Roma, mas não como um plantador de igrejas vitorioso, e sim como um prisioneiro acorrentado. A oração pela libertação foi atendida com algemas. Uma dinâmica espiritual pesadíssima. Agora, sintetizando todo esse conteúdo, é fascinante ver o confronto metodológico dos nossos estudiosos. Como poderíamos resumir a maneira como cada um deles resolve o tom deste capítulo?
Colocando os três lado a lado, vemos que o Douglas Moo amarra tudo na teologia de que o crente vive na tensão entre as eras. A escatologia inaugurada é a chave dele, o que dá à sua leitura um tom muito analítico e estruturalista. O Thomas Schreiner, por outro lado, é o teólogo pactual. Ele foca em provar que a inclusão dos gentios não foi um plano B de última hora, mas o cumprimento exato da aliança abraâmica e das profecias de Isaías. A ênfase dele é na exatidão da continuidade histórica. E a Beverly Gaventa traz o tom mais arrebatador e pastoral. Ela enfatiza a alegria e a paz do Evangelho, destacando o vocabulário de exultação e louvor que domina a passagem. Para ela, a comunhão é uma coreografia cósmica. Juntando a estrutura do Moodoo, o pacto do Schreiner e a liturgia da Gaventa, acredito que nós chegamos a uma frase memorável que resume a teologia do capítulo inteiro. A ideia central é que a unidade da Igreja não é apenas uma conveniência social, é o grande ato litúrgico e escatológico pelo qual o mundo vê que as promessas de Deus se cumpriram. Uma síntese impecável. Não é apenas evitar conflitos no saguão, é a prova visível de que o futuro prometido invadiu o presente. E a gente não pode terminar sem cruzar a ponte de aplicação e trazer isso para a realidade de quem nos ouve hoje. Nas nossas congregações modernas, o debate não gira mais em torno de leis alimentares judaicas. Os conflitos secundários assumiram a roupagem de metodologias de discipulado, o estilo da liturgia no domingo, o formato das músicas ou o uso de telões no culto. Como a atitude de Cristo no capítulo 15 julga essas nossas disputas não essenciais? A aplicação concreta exige muito de nós hoje. O texto demanda que os fortes, ou seja, os cristãos com maior liberdade teológica, que sabem que usar bateria ou órgão não define a salvação, abram mão voluntariamente de seus direitos para proteger a consciência frágil dos fracos. O que vira o jogo de quem acha que maturidade teológica é vencer um debate na internet ou na reunião de membros com argumentos exegéticos brilhantes. Maturidade, à luz de Romanos 15, é carregar o fardo do outro, é restringir a própria liberdade estética ou cultural para garantir que, no domingo, ambos possam cantar a Deus com uma só voz. A exegese se conecta à vida real quando entendemos que a nossa comunhão, a nossa paciência com o irmão mais rígido, é o nosso sacrifício de louvor. O Cristo que adoramos abriu mão de si mesmo por nós. Essa perspectiva muda completamente as regras do jogo comunitário. E para o nosso encerramento, nós queremos deixar uma reflexão instigante pairando no ar. Se o apóstolo arriscou a própria vida e adiou o sonho de chegar a Roma apenas para entregar uma coleta que provava a unidade entre culturas diferentes, quais são as pequenas conveniências ou preferências pessoais que nós estamos nos recusando a sacrificar em nome da unidade nas nossas igrejas locais? É uma reflexão que incomoda, mas é absolutamente necessária para sondarmos os nossos próprios corações essa semana. Com certeza. Nós agradecemos imensamente a companhia de quem nos acompanhou nesse mergulho. Na nossa próxima imersão, concluiremos a análise dessa obra-prima, abordando o capítulo 16, onde a teologia altíssima de Romanos finalmente ganha rosto e os nomes reais da igreja vêm à tona em uma lista fascinante de saudações. Até lá! Até o nosso próximo estudo.